Dizem que o mineiro é esperto, desconfiado. Os mineiros também são conhecidos como hospitaleiros, mas em Minas é lugar de futebol e grandes jogos. O AISO, o Campeonato Mineiro, tem seu charme. Quem é o maior vencedor em Minas Gerais? Atlético ou Cruzeiro? Qual resultado ficou marcado na história do Campeonato Mineiro? O que aconteceu nos últimos anos que talvez você não se lembre, mas vou te contar muitas curiosidades interessantes sobre o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro de Futebol é disputado desde 1915 e já conta com 108 edições realizadas desde então. Até 1957, o campeonato era conhecido como Campeonato da Cidade de Belo Horizonte e as suas partidas eram limitadas a clubes apenas da capital mineira. Os clubes do Atlético e América estavam presentes desde o início. Somente em 1933, através da Federação Mineira de Futebol, foi criado o Campeonato Mineiro. As primeiras edições não deram muito certo devido ao amadorismo da época e pela dificuldade de locomover os jogadores por conta das precárias estradas da época. Somente mais tarde, em 1958, voltou a acontecer e se oficializar, reunindo clubes de todas as regiões do estado. O primeiro vencedor da história foi o Atlético Mineiro. Muitos talentos do futebol foram vistos primeira vez pelo Campeonato Mineiro. Jogadores como Tostão, Dirceu Lopes, Toninho Cerezo, Dadá Maravilha, Éder Aleixo, Ronaldo Fenômeno, Reinaldo e Gilberto Silva fizeram suas estreias como profissionais neste campeonato. O Campeonato Mineiro geralmente proporciona grandes partidas, principalmente aquelas protagonizadas pela rivalidade dos maiores clubes da capital, Cruzeiro e Atlético. O maior vencedor do Campeonato Mineiro é o Atlético Mineiro com 45 títulos. O clube dominou a maioria dos torneios, principalmente nas décadas de 50 e 80. Somente nesses dois períodos, a equipe conquistou 15 troféus, ou seja, praticamente um terço do total. Abaixo do Galo está o seu rival Cruzeiro, com 40 taças levantadas. No terceiro lugar, encontra-se o América, que acumulou 16 títulos na competição. O América chegou a ganhar 10 títulos em sequência. As três agremiações da capital dominaram e ainda dominam a história do Mineiro. Alguns times de menor expressão também estiveram no topo de Minas Gerais, mas são raras as exceções. É o caso do Vila Nova, do Ipatinga, da Caldense e do Siderúrgica. Uma das maiores goleadas e mais inusitadas já registrada no Campeonato Mineiro foi em 1927, em uma partida onde o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 9-2. O engraçado é que a partida foi ao intervalo com apenas 2-1 para o Atlético, e o Atlético ainda tinha perdido um pênalti, mas no segundo tempo os cruzeirenses acabaram atropelados e o confronto ficou marcado na história. Mas apesar da goleada que levou, o Cruzeiro lidera o recorde pela goleada de 14-0 que marcou sobre o Alves Nogueira no mesmo ano. O maior artilheiro em uma única temporada de Campeonato Mineiro é Ninão do Cruzeiro. Ele marcou 43 gols em 1928, quando a Raposa ainda se chamava Palestra Itália. Brito teve seu destaque sendo artilheiro 5 vezes consecutivas entre 1916 e 1920, totalizando mais de 50 gols. Ronaldo, o fenômeno, também foi um dos maiores artilheiros com 22 gols pelo Cruzeiro em 1994. Fred, com 14 gols, também pelo Cruzeiro em 2005 e 12 gols em 2019. Fred também passou pelo Atlético Mineiro em 2017 e foi novamente artilheiro com 10 gols. E Hulk se destacou no ano passado, sendo o artilheiro pelo Atlético Mineiro com 10 gols. Algumas observações interessantes sobre o Campeonato Mineiro. Em 2002, o campeonato não contou com a participação do Cruzeiro, Atlético e América, pois esses estavam disputando a Copa Sul-Americana. A Caldense sagrou-se campeã do torneio e enfrentou o trio da capital no Super Campeonato Mineiro. O Cruzeiro saiu vencedor e foi considerado o melhor time daquela temporada. Em 56, Atlético e Cruzeiro dividiram o título do campeonato devido a uma briga judicial pela escalação ilegal do zagueiro Laércio do Galo. De 1942 em diante, o Palestra Itália passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube. Em 33 e 34, existiam 2 torneios simultâneos dentro do Campeonato Mineiro, o de Belo Horizonte e o de Juiz de Fora. Os campeões de cada módulo se enfrentavam na grande final pelo título supremo do estadual. Mas que bagunça, hein? E temos alguns recordes intocáveis até hoje. O Atlético Mineiro com 45 títulos, mais vezes campeão. O Cruzeiro como o time com mais partidas invictas, totalizando 70. O América
mais vezes campeão consecutiva, 10 títulos. O maior público em uma partida foi entre Cruzeiro e Vila Nova no Mineirão, com 132.834 pessoas no estádio. Dentre os clássicos mineiros, o que mais se destacou e se destaca até hoje é o Cruzeiro e Atlético. O clássico é considerado o maior de Minas. Ultimamente, vemos alguns times mineiros como Atlético e Cruzeiro passando por crises. Atlético com crises financeiras, Cruzeiro incontáveis crises e problemas que vinham se estendendo por anos, financeira e administrativa e problemas com a justiça. Mas será que agora, com a chegada da SAF e do Ronaldo, o Cruzeiro tem entrado nos eixos? E você acha que, para o Atlético e outros times, a solução também seria a SAF? Deixa aqui a sua opinião. Aqui é o Júnior Emerich, valeu galera e aquele abraço!